Muito bem, agora sim, gravando boa noite. Hoje é dia 21 de junho, solstício de inverno para nós aqui, né? E hoje nós vamos, então, para a segunda temporada, segundo episódio desta série Cristologias do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Deixa eu procurar. Isto. Tem que primeiro disparar para depois compartilhar a tela. Espero que vocês já estejam vendo, então, aí, ó, o nosso slide inicial. E, portanto, tenham à mão já, facinho aí, o Evangelho de Mateus. Tá? Nós vamos, então, como sempre, ver algumas questões introdutórias e depois ver, no nosso caso, para o nosso cardápio de hoje, a Cristologia de Mateus. Então, em primeiro lugar, como sempre, as questões mais básicas, o senhor Eduardo Cantelli, que costumava ser meu aluno aqui na PUC, sabe quais são sempre o esquema das aulas, né, Eduardo? Então, autor, data, lugar, esquema. E nada disso se sabe. E nada disso se sabe. É mais ou menos isso, né? Então, o que nós não sabemos do Evangelho de Mateus? Então, começamos pelo autor, né? De qual Mateus nós estamos falando. Por quê? Isso é uma coisa bastante interessante, porque nós temos, né, Mateus, que a gente chama do evangelista, e tem lá também um discípulo chamado Mateus. A questão é saber se eles são a mesma pessoa. Por quê? Olha só que coisa curiosa. O evangelista Mateus pertence ao grupo dos 12. Então, uma coisa é evangelista, outra coisa é o discípulo. Se vocês pegarem lá Mateus 10:3, que tem uma lista dos 12, daqueles que Jesus selecionou para pertencer ao grupo dos 12, tem lá uma observação: Mateus era publicano. Tá? Conforme uma tradição antiquíssima da igreja, esta observação, e aparece somente no Evangelho de Mateus, aliás, é só no Evangelho de Mateus que o cara da lista dos 12 se chama Mateus, isso seria, então, um gesto de humildade do autor, porque como o publicano era uma profissão mal vista, mal considerada, mal afamada, ele teria colocado ali que era publicano num gesto de humildade. Tá? E no Evangelho de Mateus, a vocação do publicano Mateus está um pouquinho antes, no capítulo 9. Jesus passou, viu Mateus na coletoria de impostos, chamou, Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Típico relato de vocação enxuto. Agora, o problema é o seguinte: este Mateus, que aparece aqui na lista dos 12, no Evangelho de Mateus, é o mesmo Levi que aparece em Marcos e em Lucas. Porque vocês pegarem lá Marcos, capítulo 2, 13, 14, e Lucas, capítulo 5, 27 e 28, este publicano que Jesus chama tem nome Levi e não Mateus. Mas podem procurar lá Marcos, capítulo 2, 13 e 14, nós vamos ver lá que Jesus chama um publicano chamado Levi. E, portanto, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que isto nos cria um problema, porque é a mesma pessoa que tinha dois nomes, né? Era chamado de Levi e de Mateus,
Em algum momento, Jesus mudou o nome de Levi para Mateus, como fez com Simão Pedro? Nenhum relato, nenhum trecho fala que este Mateus teve o nome mudado para Levi, ou de Levi mudou para Mateus. Nós temos relato que Jesus dá um nome novo para Simão, né? Muda o nome de Simão para Pedro, mas para Levi não tem, né? E aí, então, nos vem esse problema. Quem é o autor do evangelho? É Levi ou é Mateus? É a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa? Resposta: não sabemos, né? Nós não temos como responder a esta pergunta. O que significa que é uma tradição da igreja que atribuiu, que identificou o autor do evangelho com aquele discípulo chamado Mateus, que diz de si mesmo que era publicano, e por isso, então, ele fez isso porque era muito humilde, e este é o autor do evangelho. Mas é muito mais complicado do que a gente imagina, porque o evangelho de Mateus depende do evangelho de Marcos. E aí fica a seguinte pergunta: por que Mateus, o autor do evangelho, que era discípulo de Jesus, precisa usar como base o livro de Marcos, que não era discípulo? Então, por que Mateus, uma testemunha ocular, precisa copiar um evangelho de alguém que não estava lá? Então, vejam, são perguntas aí que nos levam a dizer que nós não sabemos quem é o autor do evangelho, mas com certeza não era um dos 12. Duas outras questões muito interligadas é a questão referente à data e ao local, né? Nós não temos dados muito precisos para falar nem uma coisa nem outra, né? A data mais aceita é em torno do ano 80, ou seja, 10, 15 anos depois do Evangelho de Marcos. Torna a dizer, o Evangelho de Mateus usou um recurso chamado plágio. Plágio. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P, né? Copia, cola, imprime, vende, ganha dinheiro. O Mateus plagiou o Evangelho de Marcos. Quanto ao local, a cidade candidata mais forte é Antioquia, na atual Turquia, porque o Evangelho tem muitas tradições petrinas e a tradição da igreja mostra Pedro presente por longos períodos em Antioquia. A tal ponto, se algum dia vocês forem para visitar a Turquia, em Antioquia, não deixem de ver essa coisa aí, que é uma gruta. Obviamente, isso aqui é uma fachada posterior, mas entrando por esta portinha aqui, nós temos lá dentro uma gruta chamada Gruta de Pedro. Então, segundo a tradição, a comunidade se reunia aí para escutar os ensinamentos de Pedro. Então, Antioquia, uma cidade reconhecida como local de Pedro. Pedro passou um bom período lá. O Evangelho de Mateus tem tradições petrinas exclusivas, que só tem no Evangelho de Mateus. Então, por causa disso, o berço do Evangelho de Mateus é geralmente considerado Antioquia. Mas é suposição. Não temos como garantir 100% de certeza. Plausível, bastante fundamentado, mas o Evangelho não diz: olha, eu estou aqui em Antioquia escrevendo. Pois muito bem. Como o Evangelho está organizado? O Evangelho de Mateus está organizado da seguinte maneira.
nós temos um preâmbulo que ocupa os 2 primeiros capítulos, com os chamados Evangelhos da Infância. E um epílogo, os 3 últimos capítulos, com o relato da paixão, morte e ressurreição. Tirando estes 2 blocos, nós temos 5 livros, 5 blocos bastante consistentes, formados todos eles por uma parte narrativa e por um discurso. Então, peguem aí a Bíblia de vocês. Quem tem a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia pastoral, eu acho que essas 2 seguem quase que fielmente isso que eu vou apresentar aqui. As outras Bíblias, não sei dizer, a Bíblia TEB, com certeza não, que eu estou com a TEB aqui, a TEB não faz esse tipo de subdivisão. A Bíblia Ave Maria, com certeza também não. Mas nós temos ali, 5 livros ou 5 blocos compostos, todos eles, sempre por este esquema, uma parte narrativa e um discurso. Então, o primeiro bloco é do capítulo 3 ao capítulo 7. Vejam aí que cada um desses blocos depois vai ter um título próprio. Mas veja só, primeiro livro, como a gente costuma dizer, né? Capítulo 3 ao capítulo 7. Segundo livro, capítulo 8 a 10. Terceiro livro, do 11 ao 13. Quarto livro, 14 a 18. Quinto livro, do 19 ao 25. Vocês pegarem aí a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia pastoral, vão ver que é quase que fielmente, aliás, até aqui é exatamente isso o que nós temos nas nossas Bíblias. Cada um desses blocos é subdividido, como estamos vendo, em 2 partes. Uma parte narrativa e uma parte discursiva. Então, prestem atenção, vão vendo aí, seguindo gradativamente. O primeiro bloco, o primeiro livro, capítulo 3 a 7, tem os capítulos 3 e 4, né? Uma narrativa, 5 a 7, o famoso Sermão da Montanha, um discurso. Está todo mundo aí? Quem tem essas Bíblias que eu falei, Bíblia Pastoral, Bíblia Ave Maria, acho que não sei se a Bíblia da CNBB, a Bíblia Ave Maria não, Bíblia Pastoral, Bíblia de Jerusalém, e acho que a Bíblia, não sei se a Bíblia da CNBB tem, mas com certeza a Pastoral de Jerusalém tem, segue exatamente esse esquema, com certeza exatamente com esses capítulos aí. Segundo livro, 8, 9, 10, né? Mesma coisa, tem lá, podem ver lá, antes do capítulo 8 tem um grande título, e depois 2 partes, uma parte narrativa e um discurso comunitário sobre a missão dos 12. Estão encontrando aí? Terceiro livro, os capítulos 11 a 13, também dividido em 2 partes, né? Uma parte narrativa e um discurso. Quarto livro, mesmo esquema, uma parte narrativa, dos capítulos 13 a 17, e depois o capítulo 18, o grande discurso comunitário. Quinto livro, então aqui nós vamos ter uma pequena divergência, porque o capítulo 23 é discutível, há desacordo se o capítulo 23 é um discurso ou é uma narrativa. Na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém considera o capítulo 23 uma narrativa. Eu, particularmente, prefiro considerar o capítulo 23 como um discurso, mas é a única diferença que nós temos aí entre
os que adotam essa divisão, essa organização do Evangelho com relação ao capítulo 23. Para alguns é um discurso, para outros é uma narrativa. Eu aqui coloquei como discurso, a Bíblia de Jerusalém coloca como narrativa, mas, de qualquer modo, em todos os 5 livros, há um acordo, né? Sempre 2 partes, narrativa e discurso. Encontraram aí na Bíblia de vocês? Conferiram como é que está? Alguém tem uma Bíblia diferente que não seja a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia pastoral? Como é que está a Bíblia da CNBB, quem tem? Ou a Bíblia Ave Maria, a Bíblia do Peregrino? Eu sei que eu não faço nada. O Alonso não é dessas coisas, eu sei disso. A TEB também não faz. Não sei, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da CNBB, o que decidiu. Não foi a parte que eu trabalhei, confesso que eu não me recordo. Mas, de qualquer forma, isso é importante. Tirando o prólogo e o epílogo, 5 livros, cada um deles composto de 2 partes, narrativa e discurso. Por que isto é importante? Que importância isso tem? Bom, em primeiro lugar, por causa do seguinte, prestem atenção agora. O Evangelho de Mateus apresenta, tem como, vamos dizer, como trilho, 2 grandes temas teológicos: a cristologia e a eclesiologia. Obviamente, a cristologia significa responder à pergunta: quem é o Senhor JC? Quem é Jesus? E a eclesiologia, o que é a igreja, ou como a igreja deve ser. Esta pergunta, quem é Jesus, ela é respondida nas narrativas. E a outra pergunta, o que é a igreja, como a igreja deve ser, a resposta está nos discursos. Então, vejam só aqui, já uma chave de leitura bastante prática. Você está lendo o Evangelho de Mateus, né? Tirando lá o prólogo e epílogo, que também são narrativas, também estarão nessa linha, mas você está lendo lá o Evangelho de Mateus. O que é isso aqui? É um discurso. Bom, então, se é um discurso, como o discurso parabólico, Sermão da Montanha, discurso escatológico, que pergunta isso quer responder, o que é a igreja? Como a igreja deve ser? Para que serve a igreja? Não, isso aqui é uma narrativa. Está mostrando lá Jesus atravessando a Galileia, está mostrando Jesus que faz milagre. Bom, se é uma narrativa, a resposta que este relato quer mostrar é: quem é Jesus? Cristologia. Então, já uma primeira chave de interpretação bastante prática para quando estivermos preparando aí uma catequese, uma pregação, um retiro, né, tendo como base o Evangelho de Mateus. Como o nosso curso aqui é sobre cristologia, então, obviamente, nós vamos nos ater aqui às narrativas, tá? Agora, o que é importante também a gente considerar? Que esse evangelho não surgiu do nada, não caiu do céu em dia de limpeza. Nós temos que entender esta comunidade de Mateus, né? Que perfil de Facebook a gente consegue traçar da comunidade de Mateus baseada nas informações ou daquilo que o Evangelho nos permite compreender. A identidade da comunidade de Mateus, quer dizer, a identidade da comunidade de Mateus é condicionada por 4 situações, que a gente vai falar rapidamente de cada uma delas.
Primeira dela é que a comunidade de Mateus é formada por vários grupos. O segundo fator que condiciona a comunidade de Mateus é a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. E uma consequência direta da destruição do templo é o desmantelamento do judaísmo, e aí a comunidade de Mateus vai estar em conflito com aquilo que a gente chama de judaísmo oficial. Vamos tratar dessas 4 questões aí. E a quarta, portanto, são crises internas. Então, vejam, fatores que estão ali condicionando a comunidade de Mateus, que está buscando a sua identidade numa situação totalmente nova. Vamos passar rapidamente cada uma desses fatores para depois a gente entender como a cristologia vai responder a esses problemas aí. Não vai ser assunto da nossa noite de hoje, mas também a eclesiologia vai ter que oferecer uma resposta, né? Eu costumo dizer que a eclesiologia de Mateus funciona lá, os discursos funcionam como as diretrizes da ação evangelizadora, né? Ou plano de pastoral, como vocês preferirem. É um linguajar típico dos católicos, né? De plano pastoral ou diretriz geral da ação evangelizadora, mas vocês podem aí adaptar também para as suas respectivas igrejas. Vamos ver então lá. Primeiro fator que condiciona a comunidade mateana são os vários grupos que formam esta comunidade. Porque na mesma comunidade, tanto quanto hoje, na comunidade de Mateus, nós temos pessoas de vários grupos diferentes, né? Por exemplo, nós temos judeus provindos da Judéia, que praticam o judaísmo da Judéia, ou, se vocês preferirem, apesar de ser um pouco anacrônico, judaísmo palestino, que é mais fechado, né? Então, o judeu, na Judéia, ele tem muita resistência a quem é de fora. Diferente do judaísmo helenista de fora da Palestina, de fora da Judéia, que, por conviverem no mundo greco-romano, são bem mais abertos, têm uma capacidade de dialogar bem maior. Terceiro grupo que pertence à comunidade de Mateus são os cristãos vindos do paganismo, quer dizer, que não era judeu. E nós vemos, por exemplo, não é à toa que Mateus narra os magos pagãos, né, indo lá pagar tributo para Jesus, né, visitar lá Jesus quando era menino e levar tributo, não são presentes de chá de fralda. Tem todo um substrato político nesse relato da noite que a gente vê aí, às vezes, na noite de Natal ou nos dias seguintes. Mas não é à toa que são os judeus que são os pagãos, aliás, que vão lá visitar Jesus. Reflete, então, que a comunidade mateana é formada por estes 3 grupos em termos de cultura e religião. Mas eu posso fazer um outro corte na comunidade de Mateus e ver que ali também nós temos várias classes sociais misturadas. Nós temos ricos e pobres na mesma comunidade. Nós temos senhores e servos, e livres e escravos. Então, não é de se admirar que, como acontecia muito no início do cristianismo, os senhores, os patrões, entravam para a comunidade, eram convidados para entrar para a comunidade, eram levados para a comunidade pelos servos ou pelos escravos.
Agora, isso muitas vezes criava um certo problema, porque na comunidade, o servo tinha autoridade sobre o patrão. Então, vocês imaginam como que isso pode ter criado certos problemas na comunidade, né? O servo ou o escravo na comunidade é responsável, tem autoridade sobre o patrão, sobre o dono dele. Veja como que isso podia criar certas questões bastante curiosas dentro da comunidade. E é nesse universo que nós temos que entender a comunidade de Mateus, né? Nós temos aí vários textos, não vamos lê-los agora, mas vocês podem conferir depois os vários textos de Mateus que falam de ricos e pobres, senhores, escravos, livres e servos. Então, primeiro condicionamento para a comunidade de Mateus, os vários grupos que formam esta comunidade. Segundo fator que vai condicionar a comunidade de Mateus é a destruição do Templo de Jerusalém. Só para recordar rapidamente, nós vimos isso quando tratamos lá da história, entre os anos 66 e 72, aconteceu a chamada Primeira Revolta Judaica, ou Primeira Guerra Judaica contra Roma. E o ápice, o clímax desta revolta foi no ano 70, quando Roma invadiu e destruiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e, por conseguinte, destruiu também a religião que era praticada naquele tempo, destruiu o judaísmo. Nós vimos isso nas aulas passadas. O judaísmo até o ano 70, judaísmo de quase todo o primeiro século, era formado por 4 grandes grupos, por 4 grandes partidos políticos: fariseus, saduceus, zelotas e essênios. Com a destruição do templo e a guerra, desapareceram estes 3 grupos aí: os saduceus, os zelotas e os essênios. Daqueles 4 grupos, sobraram somente os fariseus. E são os fariseus que vão assumir a responsabilidade, a tarefa, a necessidade de reconstruir o judaísmo. De modo que o judaísmo que nós temos hoje é o judaísmo farisaico, e o judaísmo pós-70 estava juntando os cacos. Porque tudo aquilo que era o judaísmo como religião foi desmantelado. Então, os fariseus é que vão tentar juntar os retalhos, juntar o que sobrou, salvar o salvável e reconstruir um judaísmo. Terceiro fator, consequência do anterior, né? Os fariseus que vão reconstruir o judaísmo têm um grupo concorrente, que são os cristãos, que ainda não eram chamados deste modo, né? Mas é o que a gente diria, é o chamado período do judaísmo formativo. Os fariseus estão juntando os cacos e brigando com o grupo dos discípulos de Jesus pelo espólio. E é neste contexto que os fariseus vão fazer uma pressão muito forte sobre os judeus que eram cristãos, porque a sinagoga, já que não tem mais templo, a sinagoga se torna o centro da vida religiosa. E uma coisa que é importante, no judaísmo do primeiro século, mesmo antes da destruição de Jerusalém, era perfeitamente possível ser judeu, participar do templo,
participar da sinagoga, cumprir todos os ritos do judaísmo e ser cristão. Nós vamos ver nas cartas paulinas que Paulo, ele vai ao templo, ele cumpre as obrigações, mas gradativamente ele percebe que a coisa, o cristianismo, vamos dizer assim, para quem é judeu, não pode ser o mesmo cristianismo para quem não é. Então, nós estamos ali num período de efervescência. Para o que nos interessa, nós temos o chamado período do judaísmo formativo. E é neste período, nesta briga com os fariseus pelo espólio, que os cristãos, vindo do judaísmo, são expulsos da sinagoga. Os fariseus vão fazer uma pressão, você tem que escolher, ou é discípulo de Jesus, ou é discípulo da Torá. Não dá para ser as duas coisas. Bom, isso foi, obviamente, um posicionamento radical dos fariseus. Não há nada no judaísmo que vá contra o cristianismo. É perfeitamente, ainda hoje, possível ser judeu e cristão. Não há nada que impeça. Agora, naquele período, como era um período intenso e intenso, esta animosidade se acirrou e os fariseus expulsaram os cristãos da sinagoga. E é neste ambiente aí, então, que o Evangelho de Mateus vai ter que dar uma resposta também. Quarto e último condicionamento da comunidade mateana são as crises internas, né? Nós temos alguns exemplos de textos que nos deixam entender quais eram estas crises internas. Por exemplo, falta de coerência. Aqui no Sermão da Montanha, temos lá, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Falta de coerência, quer dizer, não basta ter Jesus na boca, ficar rezando o dia inteiro e fazer milagre, tem que ser coerente. Também falsos profetas, aqueles que desviam a comunidade. Outra coisa, a comunidade está sendo perseguida, tanto pelos judeus como pelos romanos. Então, esta perseguição faz a comunidade enfraquecer, né? É comum aquela história, né? Os homens fracos na fé, que a gente vê, às vezes, no texto do Evangelho. Ou, melhor dizendo, homens de fezinha, de fé pequena. Escândalos na comunidade. Aqui é importante a gente dizer que a palavra escândalo não significa em grego a mesma coisa que significa em português. Em português, escândalo ou escandalizar é fazer algo ofensivo para a moral, né? Está dando escândalo por aí. Na língua grega, a palavra scandalon e o verbo scandalizo não tem nada a ver com essa questão moral, normalmente até sexual, né? Na língua grega, a palavra scandalon quer dizer pedra de tropeço. E escandalizar quer dizer desviar do caminho correto. Então, colocar uma pedra de tropeço para alguém quer dizer atrapalhar o caminho de alguém. A pessoa está andando, você vai lá, coloca uma pedra no meio do caminho, a pessoa de noite não enxerga a pedra, tropeça. Pedra de tropeço, escândalo. Ou então, a pessoa pergunta, como é que eu chego para tal lugar, né? Então, em vez da pessoa ir para a direita, você manda a pessoa ir para a esquerda, ou o contrário, em vez da pessoa ir para a esquerda, você manda para a direita. Então, indicar o caminho errado. Isto é o conceito de escandalizar. Ou seja, há tudo isto, essas ideias de atrapalhar a caminhada dos outros. Esse texto de Mateus é curioso, porque ele fala de quem escandalizar um desses pequeninos. Quer dizer, quem desviar aquele que começou a participar da comunidade agora,
que ainda não está muito firme na fé, que ainda está se situando na vida comunitária, e aí quem toma uma atitude que afasta esta pessoa é aquele que escandaliza. Então, vejam, crises internas, né? Então, como falamos, 4 situações que condicionam a comunidade mateana. Os vários grupos que formam a comunidade, a destruição do templo, com o desmantelamento do judaísmo, o conflito com os fariseus e as crises internas. Quais eram os 2 grandes temas teológicos mesmo da comunidade mateana? Cristologia e eclesiologia. Cristologia e eclesiologia. Onde é que está a cristologia? Nas narrativas. Nas narrativas. E onde é que está a eclesiologia? Nos discursos. Nos discursos. Então, né? Então, os 2 grandes temas da comunidade mateana: quem é o Senhor JC, como a igreja deve ser, ou o que é a igreja, e a resposta para a primeira pergunta nas narrativas, a resposta da segunda pergunta nos discursos. Como nós temos só uma noite e como o nosso curso é unicamente sobre cristologia, então nós vamos ver somente esse primeiro grande tema teológico, ou como alguns preferem, os 2 grandes pilares, 2 grandes colunas do Evangelho mateano, cristologia e eclesiologia, mas nós vamos ver um só. O Jesus do Evangelho de Mateus. Isso é importante a gente sempre recordar, né? Que, aliás, é o tema geral dessa disciplina aqui. As cristologias do Novo Testamento significa que cada autor tem um Jesus diferente do outro. Quem é o Jesus do Evangelho de Mateus? Então, vamos começar dizendo quem não é o Jesus do Evangelho de Mateus. Então, o que não existe em Mateus? Então, quando você estiver lendo Mateus, esqueça isso aqui, ó. Esqueça que o anjo anunciou a Maria, esqueça no Evangelho de Mateus, isso não acontece. Tá? Esqueça que Jesus é primo de João Batista. Esqueça que Jesus nasceu numa manjedoura, numa gruta, numa manjedoura, que seja. Esqueça que os pastores foram visitar Jesus. Esqueça que Jesus foi ao templo quando tinha 12 anos. Esqueça que Jesus lavou os pés dos discípulos. Esqueça o episódio do bom ladrão, aliás, esqueça, para todos os evangelhos, esqueça esse conceito de ladrão, não é o bom ladrão, mas esqueça aquela conversa lá. Esqueça que quando Jesus, antes de morrer, a mãe de Jesus está ao pé da cruz com o discípulo amado, e esqueça que Jesus vai para o céu e manda o Espírito Santo. Nada disso acontece em Mateus. Tá? O que está em azul vem da obra lucana, o Evangelho de Lucas e, eventualmente, Atos dos Apóstolos, e o que está em vermelho é João. Então, você está lendo o Evangelho de Mateus, está lendo as narrativas do Evangelho de Mateus, e vai responder quem é Jesus? Esqueça tudo isso, porque nada disso acontece em Mateus. Bom, se Jesus não é isso em Mateus, quem é o Jesus de Mateus? Então, vamos lá. Como sempre, a cristologia se baseia principalmente em títulos ou em descrições da identidade de Jesus, e o primeiro título que nós temos que entender é o título de Messias. Jesus é Messias. Pelo menos uma forma de Messias Jesus é.
Mas não é qualquer um. Então, em primeiro lugar, Jesus é o Messias que foi enviado a Israel. Não é à toa que o Evangelho de Mateus, então peguem lá o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, vocês vão ter lá, né, a certidão de nascimento de Jesus. Né, já começa assim, Mateus capítulo 1, versículo 1, certidão de nascimento de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, primeira coisa, já tem aí 3 títulos, né? Jesus é Messias, ou Cristo. Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. E logo em seguida, nós temos a certidão de nascimento efetivamente transcrita na tal da genealogia. Então, o que é a genealogia? A certidão de nascimento. Começando de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, etc. Tá? É curioso porque a genealogia no Evangelho de Mateus tem várias diferenças em relação à genealogia que aparece no Evangelho de Lucas. São pelo menos três diferenças grandes entre elas, mas aqui eu vou chamar a atenção somente de uma, porque entre os antepassados de Jesus, o Evangelho de Mateus enumera 5 mulheres. E já foram escritos muitos textos, artigos. Quando eu lecionava na PUC de Campinas, teve lá um aluno que fez o TCC, foi sobre as mulheres do Evangelho, da genealogia de Jesus, né? E, obviamente, também os homens, né? Aí são as 5 mulheres que aparecem no Evangelho de Mateus, na certidão de nascimento de Jesus. Por que isso é importante? Né? Por quê? A genealogia tem um sentido cristológico. Quer mostrar que Jesus realiza as promessas messiânicas. Mas, ao mesmo tempo que ele realiza as promessas messiânicas, não é com aquele nacionalismo fanático estreito dos judeus. Porque Tamar, bom, nem existia o povo judeu na época, né? Mas Tamar não era descendente de Abraão, Raabe não era descendente de Abraão, Rute não era judia, né? Raabe não era judia, Rute não era judia. A mulher de Urias também não era judia. Só sobrou a mãe do senhor JC ali, né? Mas também, para cada uma delas, é um caso bastante curioso. De qualquer forma, a genealogia quer mostrar: Jesus cumpre a promessa messiânica. Jesus é o Messias de Israel, mas sem o nacionalismo fanático estreito dos judeus. Então, aquilo que eu havia dito, se não foi na aula passada, foi anteriormente, que Jesus essa coisa de Messias aplicado a Jesus, a gente tem que ver muito bem, porque será que Jesus é mesmo Messias? Jesus é Cristo, mas não é Messias? Então, a mudança do conceito, né? A mudança da terminologia, implica também várias consequências em termos do conteúdo de quem Jesus é. Então, primeiro conceito sobre quem é Jesus no Evangelho de Mateus: Jesus é o Messias enviado a Israel. Há outros textos, este aqui é só para a gente perceber. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus é o Messias enviado a Israel, tem o seguinte: ele é também o Messias desprezado por Israel. Né? Então, é o Messias que Israel esperava, que foi enviado para Israel, mas que quando chegou foi desprezado. Então, nós temos vários textos que falam desse desprezo. Né? Então, por exemplo, os judeus rejeitam Jesus. Exemplo de texto em que judeus rejeitam Jesus. O episódio dos magos. Os pagãos vão visitar e acolhem Jesus como rei.
Herodes e toda Jerusalém não querem, né? Não querem. Bom, Herodes, obviamente, por várias razões de interesse próprio, mas também Jerusalém tem lá os seus motivos para não aceitar, reconhecer que Jesus é rei em Israel. Também as autoridades judaicas rejeitam Jesus, né? Sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que existiam no tempo de Jesus ainda, né? E esse desprezo que Jesus enfrentou durante a sua vida continua até mesmo depois da sua morte, porque nós vamos ver, e esses dois trechos aqui são bastante interessantes, as autoridades que fazem de tudo para desacreditar qualquer possibilidade de Jesus ser reconhecido como Messias. Neste trecho do capítulo 27, nós temos lá as autoridades que pagam para que guardas fiquem de tocaia ali perto do túmulo de Jesus, para evitar que alguém venha roubar o corpo e depois digam que ele ressuscitou. E no capítulo 28, depois que isso aconteceu, né, depois que Jesus ressuscitou, os guardas vão reportar isso para as autoridades judaicas, e as comunidades judaicas dizem assim, olha, vocês vão falar da seguinte maneira: enquanto nós dormíamos, os seus discípulos vieram e roubaram. O que é uma coisa muito estranha, porque se esse pessoal foi pago para guardar, para montar a vigília, como é que está dormindo enquanto monta a guarda? Né? Tudo isso para dizer, então, que as autoridades judaicas estão extremamente interessadas em rejeitar Jesus. Então, a rejeição por parte das autoridades judaicas e dos judeus em geral, ela é constante no Evangelho de Mateus. Muito diferente aquilo que acontece em relação aos pagãos, porque os pagãos acolhem Jesus. Já vimos o episódio dos magos, e este é um episódio que valeria a pena a gente falar com um pouco mais de calma, mas rapidamente, né? Os magos ali não são três, não são reis, não se chamam Baltazar, Belchior e Gaspar, e um deles não é negro ou mulato, todas as informações vêm dos apócrifos, mas no Evangelho de Mateus, os magos estão ali provavelmente como representantes, como embaixadores, e aquilo que eles oferecem não é presente de chá de fralda para Maria. Né? Os magos, aquilo que eles oferecem aqui, as traduções normalmente deixam transparecer que não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Aquilo que eles trazem ali é tributo, é pagamento de tributo. No mundo persa, os magos são do mundo persa, no mundo persa, o rei vassalo tinha algumas obrigações em relação ao rei soberano, e duas delas, a primeira era periodicamente pagar tributo. E isso que os magos apresentam lá, ouro, incenso e mirra, né? Dependendo da época, dependendo do lugar, incenso e mirra valia tanto quanto ouro. Então, o que eles estão oferecendo ali? Pagando tributo. É pagamento de tributo. Não é presentinho para recém-nascido, para Maria poder comprar fralda e usar incenso e mirra para curar quando Jesus tinha assadura, quando fazia xixi e cocô. Outro gesto que os reis da Pérsia, que os reis vassalos do Império Persa deveriam fazer, era, periodicamente, ou por ocasião do pagamento de tributo, ou quando outra exigência se fazia necessária,
se apresentar pessoalmente ou por meio de um representante diante do rei suzerano, do rei soberano, e prostrar-se por terra e prestar juramento de fidelidade e obediência incondicional. E quando a gente lê o episódio dos magos, aí que vem algumas traduções mal feitas, porque dizer assim, nós viemos aqui adorá-lo, não vieram adorar porcaria nenhuma. Nós viemos aqui homenageá-lo, também não vieram homenagear porcaria nenhuma. A tradução correta é, nós viemos nos prostrar diante dele. Ou seja, nós viemos aqui prestar juramento de fidelidade e obediência. Nós que viemos aqui pagar tributo. E aí a gente entende por que Herodes fica desesperado, porque se corre a notícia que tem um rei dos judeus, que já tem outros reis aliados com ele, estoura uma rebelião. E Herodes não pode deixar isso acontecer, porque se esta notícia chega a Roma, Herodes perde o trono. Por isso, Herodes tem que agir rápido. Né? Herodes tem que mandar matar as crianças para evitar que chegue até César a fofoca de que tudo isso estava acontecendo e Herodes não fez nada. Então, vejam como, de um lado, os judeus desprezam Jesus, mas os pagãos acolhem. Tá? Então, vejam, este episódio ali dos magos não tem nada de ingênuo. Outro episódio em que fica patente essa história de que os pagãos acolhem Jesus é lá Pilatos, que diz assim, eu não quero condenar, decidam aí, eu lavo as mãos, né? Ou, o caso melhor, o centurião romano, de novo o centurião romano, que tanto quanto em Marcos repete aquela frase, este homem era filho de Deus. Ou este homem era justo, dependendo do evangelho. Então, vejam, os pagãos acolhem o Messias que os judeus desprezam. Terceiro título, que é fundamental e que mostra a cristologia de Mateus, é Jesus como mestre, mas não qualquer mestre, o mestre definitivo, mestre sem igual. Vejam só, o Evangelho de Mateus, quantos livrinhos tem mesmo lá o Evangelho de Mateus? Nós vimos, tirando a introdução à conclusão, quantos livrinhos tem? 5. 5, né? Para judeu, falar que qualquer coisa são 5 livros, né, já faz pensar no quê? Na Torá. Então, há uma discussão se até que ponto quem organizou o Evangelho de Mateus fez isso de propósito, toda uma discussão ali, mas, de qualquer forma, é inevitável que, quando se fale de 5 livros, que é inevitável para um judeu não pensar na Torá. Aliás, é inevitável pensar, né? É impossível não pensar. O que acontece? Jesus, então, é apresentado uma das faces de Jesus no Evangelho de Mateus, é apresentar Jesus como um novo Moisés. Por quê? O novo Moisés, que, em primeiro lugar, foi salvo milagrosamente da morte. Né? Vocês lembram a história lá de Moisés em Êxodo, capítulos 1 e 2, principalmente, né? Início do capítulo 2, mas todo aquele contexto de perseguição, a mesma coisa Jesus. Também tem a sua vida ameaçada já desde o início. Então, aliás, o gênero literário que é usado para narrar essa história de Moisés, o relato do herói menino
ameaçado de morte, é repetido ali, aplicado a Jesus também. Então, se alguém tiver aí o meu recente livro de metodologia bíblica, tem lá essa história, lá tem lá a comparação dos dois relatos. O relato de Êxodo e o relato de Mateus. Além disso, Jesus também é o novo Moisés, porque ele sobe no alto de um monte para dar a lei. Da mesma maneira que Moisés subiu no alto do monte, no Monte Sinai, e lá no alto do monte ele recebe, mas depois entrega a lei do povo de Deus. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, que no alto do novo monte entrega a nova lei para o novo povo de Deus. E é isso que é o Sermão da Montanha. Não é à toa que Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Mas mais importante ainda é como Jesus começa esse Sermão da Montanha. Logo depois das bem-aventuranças, Jesus faz algumas afirmações. Peguem lá Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. O que nós temos lá? Quem encontrou pode ler para nós? Não penseis que vim abrogar a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Isso. Então, aí vem o problema do verbo cumprir. Porque, de novo, né, na língua que Jesus falava, no hebraico, o verbo cumprir não é a mesma coisa, não é exatamente igual ao significado do verbo cumprir em português. Né? Porque na língua hebraica, o verbo cumprir, em primeiro lugar, não é realizar, mas é dar sentido. Explicar para que serve, explicar para que funciona. Tem dar sentido. Então, quando Jesus diz, eu vim cumprir a lei, ele está dizendo, eu vim dar sentido à lei. Eu não vim revogar, não vim anular, não vim cancelar, não vim deletar. Eu vim dar sentido para a lei. E uma coisa bastante curiosa, que a gente às vezes não para pensar, é o seguinte, ó, quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, é uma coisa bastante curiosa, é o seguinte, aquilo que é secundário na lei, Jesus relativiza e diz, ó, não precisa cumprir. O que é secundário. Mas, o que é importante na lei, Jesus é mais radical que a própria lei. Vocês querem só ver um exemplo? Vocês ouviram o que foi dito. Amarás teu próximo, odiarás teu inimigo. Né? Você pode odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, quem chamar o inimigo ou amigo conhecido de idiota, já matou. Quer dizer, aquilo que é secundário na lei, aqueles preceitos de pureza, etc., Jesus não dá muita bola. Né? Jesus vive com gente impura, não tem problema nenhum. Agora, quando se trata de amar a Deus e amar ao próximo, Jesus é mais radical do que a lei. Então, vejam, Jesus cumpre no sentido que dá sentido, né? No sentido que Jesus cumpre porque dá sentido à lei, explica qual é o sentido do preceito, e por causa disso, aquilo que é secundário é relativizado
e aquilo que é importante é radicalizado. Né? Então, vejam como esta palavrinha aí, eu vim cumprir a lei, eu vim explicar a lei. De novo, Jesus é o novo Moisés, né? Porque Moisés não só ensina a lei, mas não só entrega, mas depois ensina, porque conforme vamos dizer assim, para os judeus, quem escreveu o Deuteronômio, que é uma explicação da lei, Deuteronômio não é a lei, é uma explicação da lei, Deuteronômio é composto por 4 grandes discursos de Moisés. Então, Jesus é aquele que ensina a lei. E ele mesmo diz, né, que ele é chamado de mestre e vocês fazem bem em me chamar, porque eu sou mesmo. Outro título que aparece no Evangelho de Mateus é o título de Filho do Homem, que nós já vimos em algum lugar ali anteriormente, esta questão do Filho do Homem. Nós vimos acho que umas semanas atrás, quando tratamos lá dos paradigmas veterotestamentários para a cristologia do Novo Testamento. E a pergunta que a gente tem que fazer o que significa essa expressão filho do homem? Porque é uma expressão que ela aparece no Antigo Testamento, mas ela vai também mudando conforme o uso. E eu aqui já vou dizendo que uma vez eu participei de uma banca aqui na PUC de Porto Alegre e tinha lá um aluno que queria a todo custo me convencer de 2 coisas. Primeiro, que a expressão filho do homem não é bíblica. Então, por aí vocês já viram que só nessa fala eu já tinha vontade de reprovar o abençoado, né? Mas a segunda coisa, ele queria me provar também que a expressão filho do homem significa a dimensão humana de Jesus. Né? Jesus como ser humano. Bom, foi aprovado porque, vamos dizer assim, por condescendência e compaixão da banca, porque só nisso aí já teria merecido um 0. Em todo caso, como eu não era o único administrador, o único, como é que fala? O único avaliador, ele se safou. Mas o que é filho do homem? A expressão filho do homem, ela já aparece, então, aqui que vem a grande bobagem, né? Ela é bíblica, sim, e aparece, em primeiro lugar, em Ezequiel. Em Ezequiel, Deus constantemente se refere ao profeta como filho do homem. Filho do homem, tal coisa. Filho do homem, faz tal coisa. Então, lá em Ezequiel, filho do homem sim, é um ser humano, é um modo de marcar a distância entre Deus e o profeta. Mas, quando entramos na apocalíptica judaica, né, e aí nós temos aí Daniel, Enoque e 4º Esdras, primeiro livro de Enoque, 4º livro de Esdras, quando entramos na apocalíptica judaica, esta expressão, filho do homem, ganha uma nova dimensão, porque já não é mais um ser humano, é um ser celeste. É bastante curioso, porque lá em Daniel 7, acontece uma reunião, um conselho no céu, e estão lá a corte celeste, o parlamento celeste, está vendo a comunidade aqui embaixo sofrendo, e começa a perguntar: o que nós vamos fazer? Como nós vamos resolver esse problema? Né? E aí alguém diz assim: por que a gente não manda lá para baixo o filho do homem?
e alguém diz, verdade, porque a gente não manda o Filho do Homem, mas como é que a gente vai fazer isso? Não, peraí que eu tenho o número do WhatsApp dele, eu já mando uma mensagem, vem para cá. Então, convocam esse Filho do Homem, ele aparece, e lá ele é revestido de glória, poder, honra, e é enviado à terra com honra, glória, poder, entre luzes, raios, trovões, tempestades, etc., surfando nas nuvens. Né? No livro de Isaac, aliás, no livro de Enoque, por exemplo, este Filho do Homem, esta expressão aparece num capítulo que fala também de um ser celeste que tem vários títulos. Ele é Filho do Homem, ele é o justo, ele é o eleito, ele é o santo, ele é o Messias. Então, vejam, aquilo que era lá Ezequiel muda para Daniel, e agora Enoque, quarto Esdras, vai se identificando cada vez mais com o Messias, este Filho do Homem. Tá? Agora, como eu falei, o ponto de referência para a expressão Filho do Homem no Novo Testamento é Daniel 7. Quem pode ler para nós ali Daniel 7? Quem não Daniel 7, versículo 13. 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Tá vendo? Então ele vem entre raios, nuvens, etc. Ele vem com todo o poder. Né? Alguém que recebe honra, glória, poder, autoridade, etc. Né? Para julgar os homens e julgar a história. Vejam que é natural, né? Então já começamos a falar de Filho do Homem, esse personagem aí, e a passagem para considerar o Filho do Homem o Messias não demora muito. E nós temos no Evangelho de Mateus várias referências a este Filho do Homem que vem com poder, autoridade, etc. Mas prestem atenção, porque o golpe não veio ainda, o golpe é agora. Na boca de Jesus, Filho do Homem, só um pouquinho, Marcos, por favor. Na boca de Jesus, Filho do Homem é equivalente a eu. Olha só que coisa curiosa. Quer dizer, no aramaico que Jesus falava, na língua que Jesus falava na sua época, esta expressão era usada, aquilo que se entendem os que estão em estudos, que a expressão Filho do Homem significa eu. Comparem essas duas citações aqui, ó. Comparem Marcos 5:11 com Lucas 6:22. Vejam lá, são as bem-aventuranças, a última bem-aventurança de cada série, lá em Mateus e Lucas. Vejam o que tem lá em Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurado quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa... O que tem lá em Mateus 5:11? Mim. Quando fizerem toda essa maldade com vocês por causa de mim. Quando nós vamos ver Lucas, mesma coisa. Bem-aventurado quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem tudo isso contra vós por causa... Filho do Homem. Do Filho do Homem. Então, várias vezes que Jesus fala Filho do Homem, provavelmente ele esteja falando de si mesmo. Vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, ou seja, vocês me verão vindo sobre as nuvens. Né?
quando chegar o dia do Filho do Homem, quando chegar o meu dia, e assim por diante. Diga, Marcos. Professor, Oi. mas é tão fora de propósito dizer que Filho do Homem é a dimensão humana de Jesus, porque Filho do Homem em Ezequiel 3:1 e Ezequiel 37:3 coloca Filho do Homem como se fosse a divindade se referindo ao humano, né? Ezequiel 3:1 e 37:3 mostra Filho do Homem como sim, seu homem, seu mortal, Sim, né? o problema é Humano. que ele queria, no contexto que ele queria dizer, era o Jesus humano e Jesus divino, que Filho do Homem é o Jesus humano. E não é assim que a coisa funciona. Né? Essa categoria não se aplica ao Jesus humano. Não é só, a coisa é um pouco mais complicada. É que É o a Jesus discussão foi longa, Messias, não foi só isso aí, não. A é o discussão foi Jesus bem mais longa. Messias, é Tá? filho do homem Messias de Daniel 7. É isso? Sim, mas eu estou dizendo, a fala do rapaz lá foi muito mais longa, muito mais complicada, muito mais cheia de disparates. Isso aqui foi só vamos Ah, dizer assim, o suprassumo, porque como eu vou dizer assim, o resuminho, mas estava muito mais complicado. porque me parece que esses dois versículos de Ezequiel fundamentariam essa questão humana da expressão filho do homem, né? Até porque o Mas Messias é um homem, né? O Messias é não, um mas não homem. é só isso. É o que eu falei, a coisa, isso aí foi num contexto tão mais complicado, tá? Não vou entrar em discussão, mas a expressão filho do homem não significa só isso. Tem outras coisas, é isso que eu estou querendo demonstrar aqui para vocês. Porque, olha só, o filho do homem é alguém celeste, é alguém que tem autoridade. E ela está ligada também a outras mitologias, como, por exemplo, na mitologia mesopotâmica, o Filho do Homem é um personagem que vem para estabelecer uma mudança de era, uma mudança de mundos. E isso tem que ser levado em consideração também. Então, não é um conceito muito mais carregado do que simplesmente para dizer que Jesus é humano. Não é só isso. Refere-se a alguém humano? Sim, mas não só isso. O espectro de simbolismo é muito, mas muito mais complexo. Tá? Outro título é que Jesus é filho de Deus. Nós vemos isso lá em vários episódios, a concepção virginal, por exemplo. Depois, o anúncio a José, né, a concepção virginal. Depois, lá quando Jesus foge para o Egito e volta, tem uma citação de Oséias, porque do Egito eu chamei meu filho. Na teofania tem lá a voz que vem do céu, este é o meu filho amado. Nas tentações, se és filho de Deus, faça tal coisa. Né? Quando Jesus caminha sobre o mar, também há esta afirmação. Na confissão de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e na cruz, os dois criminosos, os dois guerrilheiros, que não são ladrões, os dois guerrilheiros que são crucificados com Jesus, chamam, dizem, provocam, se és filho de Deus, desce daqui. Então, há uma constante referência a Jesus como filho de Deus, e torno a dizer, se eu não tinha falado na aula passada sobre Marcos, digo agora, não vamos pensar na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não, o dogma da Santíssima Trindade, a teologia trinitária não existia ainda, estava em efervescência. Então, o que é esta filiação divina ainda é muito discutida, mas não é com os moldes da dogmática segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por enquanto, esqueçam isso. Mas
todos esses títulos são secundários em Mateus. O título principal em Mateus é esse aí, Deus conosco. Nós temos lá, a primeira vez que esse título aparece em Mateus é lá no anúncio do anjo. Dizer que Jesus é o Deus conosco é uma interpretação da fórmula de aliança lá do Antigo Testamento. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, que aparece várias vezes no Pentateuco. Se cumprirdes esses mandamentos, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Né? Cumpram essa aliança para que eu esteja convosco. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Dizer que Jesus é o Deus conosco significa dizer que Jesus está vivo, presente e atuante na comunidade. Aliás, é uma ideia que aparece também várias vezes em Mateus. A mais explícita delas é essa daqui, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Mas, e aqui que vem a coisa importante, esta frase, a frase Deus conosco, ela aparece como, vamos dizer assim, a abertura e o fechamento do Evangelho, né? Aquilo que no jargão exegético a gente chama de inclusão. O que é uma inclusão? Uma ideia, uma frase, uma palavra, no nosso caso aqui um conceito, uma frase, que aparece no início e no fim. Então, nós temos, no anúncio do anjo a José, nós temos uma citação de Isaías. O nome da criança será Emanuel, que traduzido significa Deus está conosco. Então, logo lá nas primeiras cenas do Evangelho, Deus conosco. E esta é a frase que vai ser repetida, a última coisa que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, a última palavra de Jesus, Mateus 28, 20. Quem que pode ler para nós lá, Mateus 28, 20, por favor? Quem não leu nada ainda? A última frase de Jesus. Ide por todo mundo, etc. E depois? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso. O que Jesus está dizendo aí? Prestem atenção. Jesus está dizendo assim, ó cambada, a história é a seguinte, presta atenção, vou falar uma vez só, não vou repetir. Eu não vou para o céu, eu não vou mandar o Espírito Santo porcaria nenhuma. Eu vou ficar com vocês. Tá vendo? Eu vou ficar com vocês. Então, diferente do que muita gente considera aí, Jesus não vai para o céu no Evangelho de Mateus. A culpa não é minha, está lá. Ele mesmo diz, eu não vou para o céu, não vou mandar o Espírito Santo. Eu vou ficar com vocês. Mas Jesus, mas Senhor, e lá o Evangelho de Lucas? Escuta, esquece Lucas, bobagem. Eu não vou para o céu, eu vou ficar com vocês. Aliás, para os católicos, isso é uma esquizofrenia litúrgica, porque na festa da Ascensão, que nós tivemos algumas semanas aí, né, na missa dos católicos, são uma leitura, um salmo, uma leitura e o evangelho. A primeira leitura diz assim, né? A primeira leitura é tirada de Lucas, aliás, do Atos dos Apóstolos. Jesus foi para o céu, os discípulos ficaram olhando. Salmo, sobe Deus entre aclamações. O Senhor subiu. Aí depois vem uma carta paulina, porque ele subiu, está sentado à direita de Deus. E aí chega Jesus no Evangelho e diz assim, tudo aí que vocês ouviram é tudo bobagem. Nada disso aconteceu.
eu não vou para o céu, eu não vou mandar o Espírito Santo, eu vou ficar pessoalmente com vocês. Jesus disse, ó, tudo isso vira bobagem. Por quê? E aqui que vem a questão importante, né? Mas por que que no Evangelho de Mateus, se nós formos comparar lá com Lucas 24 e com Atos, por que que é tão diferente? Né? Porque essa diferença é enorme. Lucas 24 diz, Jesus conduziu os seus discípulos até Evangelho de Lucas, Jesus conduziu os seus discípulos até Betânia, e lá ele subiu à vista deles. Quando a gente passa para Lucas, que continua a obra lucana, então Jesus conduziu os seus discípulos, toda a autoridade me foi dada sobre o céu e toda a terra, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, etc., etc., até os confins da terra. E Jesus subiu. E no Evangelho de Mateus, Jesus diz, bobagem. Tudo bobagem. Eu vou ficar. Por que isso? O que nós temos que entender é que a comunidade de Mateus vive um problema muito diferente da comunidade de Lucas. Sobre a comunidade de Lucas, vamos falar semana que vem. Mas, para a comunidade de Mateus, o que estava pegando lá? Aquele conflito com os fariseus. Os fariseus estão reconstruindo o judaísmo, e aí então tem a comunidade dos discípulos de Jesus e a comunidade farisaica, que estão brigando pelo espólio, e a comunidade dos fariseus vai dizer assim, né? Olha, vocês se afastaram do templo, vocês se afastaram da lei, se afastaram de tudo, Deus não está com vocês. Deus não está com vocês. Por isso, vão embora da sinagoga. E a comunidade de Mateus tem que responder, não, Deus está com a gente, sim. Aliás, Deus está conosco, não com vocês. Então, é a briga aí de fariseus e comunidade farisaica e da comunidade dos discípulos de Jesus. Então, a necessidade de afirmar que Deus está conosco. Né? Então, de novo, aí, a necessidade de entender esses conflitos do momento para perceber por onde passa a teologia do Evangelho. Como eu falei, a comunidade de Lucas é outro tipo de comunidade, vive outros problemas, e para a comunidade de Lucas é necessário, é imprescindível que Jesus vá para o céu e mande o Espírito Santo. Mas para a gente entender isso, só na próxima aula. Então, isto, rapidamente, o que a gente pode afirmar aí da cristologia de Mateus. Vejam que são cada um desses títulos e cada uma dessas perspectivas, né? Haveria uma série de desdobramentos. Mas o que o tempo nos permite é isso aí. Tá? Apesar de já termos ultrapassado aí 1h30 de conversa, questões, dúvidas, observações? Professor Cássio, eu anotei algumas dúvidas aqui. Diga. Vamos lá. Pelo contexto e o modo de escrita do Evangelho de Mateus, tudo indica que é uma autoria única, né? Ou existem quebras e grandes diferenças literárias na maneira de escrever? Então, considera-se que o arranjo final foi alguém. Agora, o problema é o processo de formação, que o autor utilizou-se de material anterior. Considera-se que, bom, o processo de formação dos evangelhos canônicos é algo bastante discutido, há várias teorias.
A mais aceita é a chamada teoria das duas fontes escritas. Uma destas fontes seria Marcos, e outra fonte seria um texto que a gente sabe que existiu, que esta fonte admite que tenha existido, mas que não sobreviveu, não chegou até nós. É o chamado documento fonte. Fonte em alemão se diz Quelle, e por isso é conhecido como documento Q ou fonte Q. Então, assim, a redação que nós temos hoje é o resultado de uma autoria de uma pessoa. Bom, a gente fala de uma pessoa, pode ser que tenha 2, 3, mas de qualquer forma de um autor final. Antes disso, havia relatos orais, havia já textos escritos, né? Então, Mateus vai pegar uma parte de Marcos, uma parte desta fonte, desse documento Q, e as fofocas das baratas de sacristia da igreja dele, que ele vai compor, por isso que ele vai ter relatos exclusivos. Então, aquilo que está em Mateus, Marcos e Lucas, ou que está em Mateus e Marcos, vem de Marcos. Agora, o que está em Mateus e Lucas e não está em Marcos é considerado desta fonte Q. E aquilo que está só em Mateus é material próprio, como, por exemplo, a profissão de fé de Pedro, material próprio, aquela história que Pedro vai pescar e pega o peixe e está com uma moeda na boca, material próprio. Então, está vendo? Tradições petrinas. Tá? Mas aqui, então, o que veio antes do Evangelho até a redação do Evangelho é isso aí. Só que a gente não pode esquecer que tem um momento posterior também, em que os evangelhos foram copiados. E nesta cópia, de cópia para cópia, acontecem mudanças, algumas intencionais, outras não intencionais, às vezes por descuido. O copista dormiu, comeu uma palavra, ou repetiu a palavra 2 vezes, etc. Né? Mas aí já não é mais o autor, é o copista. E nós entramos já num outro campo da discussão da Bíblia, que é a comparação dos manuscritos, ou a chamada crítica textual. Perfeito. Nessa perspectiva, se a gente pode falar que a comunidade provável destinatário aí seria essa comunidade que estaria em Antioquia, ou não dá para afirmar isso? Não, é isso que eu estou dizendo. Aceita-se que a comunidade é a de Antioquia. Lá, o Evangelho nasceu para responder as problemáticas dessa comunidade em primeiro lugar. Perfeito. E a última é o seguinte: essa quebra que tem na Bíblia de Jerusalém, algumas outras Bíblias que tem essas, que ele deixa claro, né, os títulos, estruturas, fala de narrativa, discurso, narrativa, discurso. Tem uma ideia de quando isso data, mais ou menos, essa quebra? Não, esses títulos aí, eles são colocados pelo tradutor. Porque, assim, nos manuscritos, em muitas Bíblias impressas no início, era o texto corrido. Né? Vamos recordar que a própria numeração de capítulo e versículo, isso é recente. Primeiro foi dividido em capítulos, depois foi dividido em versículos, não pela mesma pessoa, não na mesma época, mas isso é recente, lá do 1500, 1600. Praticamente quando começou a ser impressa. Quer dizer, o texto é corrido. Todos esses títulos e subtítulos que vocês veem são inventados pelo tradutor. Isso não só no Evangelho de Marcos, em toda a Bíblia. Então, dependendo de quem traduz, dependendo da índole, dependendo de vários fatores, coloca um título lá. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém com a Bíblia Pastoral, principalmente a primeira edição da Bíblia Pastoral, você vai ver que os títulos são os mais assim, discrepantes possíveis. Se você colocar 3, 4 Bíblias, você vai ver que ninguém se entende com ninguém, porque é a invenção do tradutor. Tá bom. Obrigado, professor. Mais alguma coisa? A questão, professor, do Jesus como novo Moisés,
no Evangelho de Mateus, tirando aquelas passagens iniciais de que Jesus é chamado do Egito, tem mais algum lugar que a gente possa... Não, E o isso, Sermão do Monte, né? não, isso está, assim, ao longo do Evangelho aparece várias vezes, como Jesus, aquele que ensina a lei, né? Jesus, aquele que caminha, que multiplica pão, que oferece pão, né? Então, tem Jesus que abre as águas, está vendo? Né? Essa coisa aí. Jesus é o novo Moisés, mas Jesus não é exatamente igual a Moisés, é superior a Moisés. Porque Moisés bateu o machado, o cajado e as águas separaram. Jesus caminha por cima. Né? Moisés reza e faz vir pão do céu. Jesus multiplica pão. Então, todas essas imagens, elas estão presentes ali, né? Como Jesus repete e vai além. O próprio episódio da transfiguração, Jesus que conversa com Moisés e Elias. Isto, em Marcos e Mateus, tem uma perspectiva meio confusa, meio caótica. É Lucas quem vai acrescentar uma frase lá e que vai explicar o que significa isso. Esse encontro de Moisés e Mateus. Mas, de novo, né, isso funciona em Lucas. Essa explicação que Lucas dá. Funciona no Evangelho dele. Não funciona no Evangelho de Mateus, e muito menos em Marcos. Então, o que significa essa coisa que Jesus está conversando com Moisés e Elias? Cada evangelho tem a sua perspectiva. Bom, gente, é isso então. Espero que que Deus esteja com vocês aí, né? E que não tenham perdido a fé, porque afinal de contas, o Wagner já está tomando um vinho para celebrar que Deus está conosco, né? Muito bem, então que não tenham perdido a fé, e na próxima quarta-feira a gente continua, e aí nós vamos ver Lucas, que é outro Jesus, outra comunidade, outros problemas, e sem contar que Lucas tem 2 livros, né? O Evangelho e Atos dos Apóstolos, e aí então nós temos que entender qual é a articulação desses 2 textos. O Jesus do Evangelho é o mesmo Jesus de Atos dos Apóstolos, só que Atos dos Apóstolos alarga ainda mais alguns conceitos. Certo? Gente, uma boa noite, um bom descanso, e agora vamos ver o jogo do Corinthians. Até mais. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite.